Vem refletir comigo. Chega junto que hoje é dia de reflexão. E, gente, foco aqui nessa escova, que é um arraso. Corta pra mim que estou usando pela primeira vez. Mas, cara, eu vi muita resenha dessa escova aqui. E eu vi que muitas cacheadas e onduladas também já vi usando muito porque ela define muito. Aí eu tava vendo muitas resenhas, né? No modo certo, errado de usar, diz que assim não é certo. Aí assim também não é certo, diz que o certo é de fora, né? Pra dentro. Ó, tá vendo que ela faz uma fitagem? Já, e você não precisa ficar gastando horas do seu tempo. Olha só, nem tô com creme e olha o que ele já fez. Gente, eu achava que era publi, mas é verdade. Gente, eu vou deixar o link dessa escova aqui embaixo onde eu comprei, que ela é um arraso. Enquanto isso, gente, bora refletir comigo. Gente, nesses tempos eu tô muito reflexiva. Lembrando, gente, que essas minhas reflexões aqui, eu não tenho o intuito de induzir ninguém a acreditar ou a pensar igual eu penso. Essas coisas que eu estou refletindo são reflexões que eu estou tendo durante muitos sonhos que eu tô tendo, muitas conversas com os meus tios. Então eu não fico me aferrando a razões. Eu só sou um ser em processo, filha de Deus, que estou tentando entender em profundidade tudo, sabe? Ser sensível a todos os sinais e escutas que vem do nosso Papai do Céu. E com base nisso, eu estou focando em ampliar mais minha consciência, sabe? Porque muita coisa, aquela palavra de Deus pega muito na minha cabeça. Tipo assim, aprenda a reconhecer. Vou deixar aqui, mas reconheça o seu Deus em todas as coisas. Pra quando, por exemplo, não chegar o dia e não reconhecer Ele, sabe? Então, que nem, por exemplo, aquele tempo lá de Moisés, que todo mundo ficou bitolado na lei de Moisés, e se esqueceu que a lei de Moisés vem de quem? De Deus. Esqueceram-se da fonte, se apegaram aos princípios humanos. Claro que na lei de Moisés, que Moisés era um grande filho de Deus, e com base nas orações, nas reflexões dele com Jesus, ele buscou encaminhar o povo e seguir a sua missão. Só que muita coisa ali, ele também é falho, então muita coisa ali vinha da carne dele, não do Espírito Santo que falava sobre ele. Tanto que deu alguns conflitos. Quando Jesus veio, ninguém reconheceu, porque Jesus veio com toda essa simplicidade, com toda essa humildade, dizendo o quê? Que essas coisas de fora não eram o que o pai e ele queriam. Ele queria o quê? O nosso coração, o que está dentro da gente, que é a nossa inclinação de dentro para fora, não de fora para dentro. Por exemplo, que nem os fariseus também ficavam muito assim focando no fora, né? Na limpeza fora e não sei o quê. Então Jesus veio para tirar essa bolha, né? As pessoas dessa bolha, e também para nos salvar. Só que eles estavam tão aferrados às próprias razões, não filtrando, né, as coisas, as razões humanas, que perderam a sensibilidade de reconhecer, cara, Cristo. E assim a gente pensa assim, não, eu nunca vou não reconhecer as coisas de Cristo e tal, porque eu estou sempre em comunhão, oro 24 horas, mas tá. E as preocupações que a gente deixa tomar conta da gente? Porque preocupação é normal a gente sentir tudo. Medo, tristeza, raiva, tudo. Tudo é normal. Mas já parou pra pensar se você tá cheio, se você tá sendo controlado? O que você tá se deixando controlar? Tipo, você sentir, tá tudo certo. Mas o problema é aquilo tomar uma proporção que te controle, entendeu? Tipo, o problema não é você chorar, você se descabelar, você ter medo, você ter ansiedade. É você, nesse momento, você pensar, peraí, tudo bem, eu estou com medo, mas esse medo não deve me incapacitar. Você ter medo, tá tudo certo. Você chorar, você cair na ansiedade, tá tudo bem. Só que o problema é você se deitar ali, entendeu? Você, eu tô com medo, deixar aquele medo se alastrar e tomar posse dos teus pensamentos, das tuas atitudes, te barrar, entendeu? Ali é o problema. Aí o pensamento,
Em Cristo, estou com medo, mas Deus é maior. Eu não consigo vencer, mas eu nele consigo vencer. Ele já me fez vencedor. Então eu vou enfrentar isso. Por mais que eu sinta qualquer coisa. Eu estou enfrentando um luto, que é uma dor horrível, ok. Meu ente faleceu. Eu tô um bagaço. Mas, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que a morte não é um adeus. Todos nós somos um só com Cristo. Claro que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua escolha. A escolha de cada um vai depender de cada um, né? Tipo assim, tem seres que vão escolher o lado do Papai do Céu, tem seres que vão escolher, né, o outro lado. Mas todos que escolherem o Papai do Céu, todos vão se unir com o Papai do Céu. Então a morte não é um adeus, é um até logo, conforme as nossas escolhas, né? Então o mundo espiritual está muito mais próximo e é a vida verdadeira. Então por que eu estou sofrendo? Ok, eu estou com saudade, vai deixar saudade, porque eu estou aqui na terra, meu ente se foi. Mas, primeiro, a vida eterna é lá. O parente indo, eu não posso, por exemplo, ser egoísta de querer segurar a pessoa aqui na terra. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho. Por mais que muitos, quando se vão meio perdidos e tal, mas eles estão lá. Eles estão seguindo o seu processo, entende? Eu não posso ser egoísta e querer ser Deus e querer controlar o tempo da pessoa aqui na terra. Então, eu refletir na palavra de Deus é o meu escudo. É o que vai fazer eu enfrentar as coisas, sabe? É o que vai fazer eu ampliar minha consciência em Cristo. Agora, se, por exemplo, nas situações que vi, eu não consegui fazer essa reflexão e deixar me dominar pelos sentimentos negativos, pelas crenças negativas que me afundam, por exemplo, a vida é um nada, só fazia sentido quando tal pessoa estava aqui, ou só faz sentido quando eu tenho sucesso no trabalho. Se eu me deixar, tipo, eu não sirvo pra nada, se eu deixar esses pensamentos correrem soltos, essas crenças, e for essa minha postura, minha atitude, então é ali que eu já tô sendo ali eu já fiz minha escolha, ali eu já tô fazendo minha escolha, e ali as trevas estão me engolindo. Aí, tipo, como eu falei no início, eu não estou falando isso com o intuito, tipo, essa é a verdade. É como eu estou sentindo e aprendendo depois de muitas situações, sabe, que aconteceu comigo. Muitos ensinamentos, tanto nos sonhos, porque assim, até então, eu achava também esse ponto dos sonhos. Eu achava que sonho era apenas um sonho, que eu dormia ali e que tava tudo bem. Inclusive, gente, tem uma parte da psicologia, tem uma abordagem da psicologia, que é a psicanálise, que fala que o mundo dos sonhos é o nosso inconsciente. São todos aqueles traumas que eu não consegui resolver, todas aquelas questões vêm no meu sonho. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro, aí eu vou sonhar com um monte de cachorro me perseguindo. Então, na psicanálise, eu acho, se eu não estou enganada, ela tem essa teoria, que eu acho que é um pouco próxima do quase lá, só que não pode, né, misturar, né, psicologia com ciência, mas assim, indo pra espiritualidade, que eu tô aprendendo. Eu percebi que toda vez nos sonhos que eu deixava sentimentos de medo dominar, e tipo, por exemplo, tô sonhando com um leão me perseguindo, e eu morro de medo de leão e cobras, né, eu morro de medo. Então eu saía muito com isso, porque quanto mais eu fugia das coisas que eu tinha medo dentro do sonho, mais mais eu sonhava repetidamente com isso. E tipo, muitas vezes eu aprendi também que o leão, por exemplo, não era o leão, não era sobre o leão, mas sobre os sentimentos que eu estava cultivando, por exemplo, no meu dia a dia. Toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, toda vez que vi uma situação na vida real que me deixava com medo, me remetia àquele mesmo sentimento do leão no sonho.
Eu estava correndo com medo, Então, quanto mais eu deixava aquele medo crescer dentro de mim, mais apareciam leões nos meus sonhos. Aí, até que um dia, tipo assim, correndo, né? Dos sonhos, eu fico sonhando com sonhos mais assim, cabulosos, assim. E aí, até que o meu tio do coração, meus irmãos, começaram a conversar comigo sobre os sonhos. Porque até então, eles também já tinham, eles tinham esse entendimento espiritual nos sonhos. Eu não pensava que sonho era sonho. Até eu ter um sonho assim, vários sonhos assim, acorde, batalha espiritual e tal, um monte de mensagens desse tipo. E aí os meus tios e meus irmãos começaram a conversar comigo sobre que a visão deles, o entendimento deles, que o mundo espiritual tá muito mais perto do que a gente imagina. E Deus, com a sua imensa sabedoria e humildade, Ele fala com a gente de diversas formas. Só que o sonho é o mundo espiritual puro, se a gente for assim parar pra... Pelo menos esse é o meu entendimento, gente. Porque a partir do momento que eu comecei a orar para ampliar minha consciência, para Jesus me ajudar a entender que leão era esse que eu estava correndo, porque eu estava com tanto medo, porque agora para pensar, Daniel, ele foi preso na cova dos leões e ele não deixou, ele sentiu medo? Sentiu, mas ele não deixou aquele medo dominar, porque Deus é maior. Por que eu vou ter medo se o Daniel ficou preso numa cova de leão e ele não deixou o medo? Os leões deviam estar famintos, mas a fé em verdade, nossa, Deus é o Deus do impossível. Mas claro que também não vou ficar presa, eu tô aprendendo que eu não vou ficar presa em resultados, por exemplo. Não significa que se acontecesse, por exemplo, do Daniel ser devorado pelos leões, não significa que Deus também não estava ali, que ele não estava com fé. Muitas vezes Deus trabalha no resultado bom e no resultado ruim também. A nossa carne vê como ruim, mas muitas vezes tem uma mensagem ali. Por exemplo, mesmo você sendo engolida pelos leões, eu, teu Deus, estou aqui. Então, é sobre isso que eu tô aprendendo, sabe? E aí, nesse enfrentamento, nesse entendimento dos sonhos, que os sonhos não são sonhos, é o próprio mundo espiritual, e que muitas vezes você pode ter sonhos altamente agitados, assim, altamente pesadelos. Você pode ter pesadelo que é a própria batalha espiritual, e você pode ter sonhos também de avisos, de mensagens que o Papai do Céu tá falando com você e você não tá. Então ali no sonho você está mais... É o mundo espiritual, então, né? Se você tiver com a consciência e o foco, você vai conseguir entender. Então, o sonho é o próprio mundo espiritual. Assim, o que eu estou entendendo, gente, não estou tentando colocar isso na cabeça de ninguém. É porque eu comecei a ter uns sonhos bastante, assim, complexos. Por exemplo, teve um sonho que eu gostei muito de ter, porque eu aprendi muito ali. Eu tenho alguns problemas muito com ansiedade e medo, muitos medos, assim. Principalmente, assim, eu sou aquela pessoa que chega no ambiente e eu consigo sentir se o ambiente está pesado ou não. E isso me acarreta muitos medos. Porque quando eu sinto uma carga muito grande, eu fico bem mal. O meu coração acelera, eu penso que eu vou ter um treco. Sabe aquele negócio que você sente assim, meu Deus, aquela pessoa tá carregada, meu Deus, aquele ambiente de... Nossa, só que aí eu fico espantada com o que causa no meu corpo físico. Aceleração, tontura, vontade de vomitar e tal, e eu preciso sair. Só que, quanto mais medo, mais eu quero, sair dali, mais agoniada eu fico, pior fica. Então, é que nem meu tio tava falando, Emily, você tem que aprender a se equilibrar no desequilíbrio. Sentir confortável no desequilíbrio. Aproveitar que você está vulnerável em alguma situação, que você está com dificuldade de exercer a fé em alguma situação, aproveitar para você se sentir confortável, entendeu? Encontrar o equilíbrio. Usar a fé para você se sentir confortável. Que nem, por exemplo, você pode passar
é que nem um sonho que eu tive, assim, um outro sonho que eu tive, que apareceu uma luz muito grande, muito linda, com uma paz enorme. E eu entendo como Jesus. Jesus me falava assim, Emily, a vida, ele falava assim, a vida, tudo, a caminhada na fé, a sua caminhada, o seu processo é como se você estivesse passando por uma ponte. Atrás de você, essa ponte está se desfacelando. Dos lados, tem um monte de blá blá blá, que são eu entendi como crenças negativas, sabe, que eu vou absorvendo, que eu vou ouvindo das pessoas, que eu vou sentindo que vai dos meus pensamentos e tal. E dentro de você, ao redor de você, embaixo de você, tudo em você, tá a luz do Papai do Céu, tá o Papai do Céu, tá os anjos, estão milhões, sabe, de anjos, Deus, tudo. E sabe aquela coisa, eu escutei até uma mensagem assim, que você põe o pé para Deus colocar o chão. Que a fé, eu não sei onde é que eu vi isso, mas você põe o pé para Deus colocar o chão e você tem que confiar, entendeu? Então, fé, confiar. Não importa se atrás de você a ponte esteja se desfacelando, não importa se dos lados estejam blá blá blá, coisas negativas, e não importa se embaixo esteja uma altura e pedras. Deus está comigo, não importa o resultado. Se eu cair lá embaixo, respira, reflete, começa a refletir e se regenerar no Papai do Céu, recobrar na verdade para voltar de novo e continuar de novo. E é muito isso, sabe? Comecei, então, tipo assim, encontrar equilíbrio no desequilíbrio, mesmo que tudo esteja desabando, é Deus que vai colocar, é Deus que vai me reconstruir, colocar meu chão para eu pisar, entendeu? Então a fé, a caminhada, o processo é muito isso. E eu tava escutando, eu escutei, eu sonhei com essa sabedoria que me foi concedida com a graça de Deus. Por isso que eu disse que os sonhos, eu não acredito que seja só apenas sonhos, porque eu tenho muitos desses sonhos e eu estou aprendendo muito com esses sonhos, a enfrentar os meus medos. Aí cortando para aquele que eu falei, que eu tive um sonho, que eu tenho medo, né, quando eu sinto cargas, eu sinto medo de morrer, eu sinto medo do que... Eu não gosto da sensação. Ninguém gosta, né, de sentir peso, mas assim, se a gente ficar mais... Eu percebi, se eu ficar mais agoniada, querendo sair daquilo, eu baixo a minha frequência. O que seja baixar a minha frequência? Eu não exerço a fé. Eu não exerço a fé, porque eu fico... Eu prefiro nessa hora que eu fico agoniada, eu estou focando aonde? Na dor. Eu não estou focando no amor, no Deus do impossível, que pode me tirar dali assim, ó. Se for da permissão dele, ele me tira. Se eu tiver que aprender, não, ele permite. Deus não vai colocar a gente numa bolha. Então, aprender a encontrar equilíbrio no desequilíbrio. Agora eu entendi isso que o meu tio tava me explicando. E assim, eu tive um sonho, antes de dormir, eu orei, peço sempre a proteção do Pai, e peço sempre pro Pai sabedoria, discernimento. E eu comecei a pedir pro Pai que eu quero me sentir confortável no desconforto. Eu não quero mais duvidar, nem ficar cética. Eu quero que Deus me quebre toda essa dureza, e eu quero ser mais espírito, mais alma do que carne, porque, cara, se a gente viver nessa vida nessas dores da carne, não é legal assim. E aí eu comecei a orar, pedindo sabedoria, e que ele me explicasse de uma forma lúdica, que eu entendesse, porque assim, eu quero aprender a ser leve. Por exemplo, tá o mundo caindo e eu com fé, leve, sabe? Cantando e louvando, e essa é a minha busca. E eu fui orando, pedindo sabedoria, que Deus me explicasse pra minha alma de forma lúdica, que eu entendesse. E aí eu fui dormindo. Gente, não deu outra. Eu sonhei com num quarto. Aí era como se minha mãe estivesse ali no canto,
e um ser de luz bem na minha frente. Eu não consigo ver forma, eu só consigo ver a luz, muita luz, e a voz. No sonho eu ouvi assim. Aí do lado, assim, mais assim, um pouco mais afastado, assim, não sei se como se ele tivesse do lado mais um pouco mais afastado, assim, tinha uma coisa escura, uma luz, não é luz, né? É uma bola escura. E ali eu sentia a carga. E aí eu começava a ter medo. Eu começava a querer me desesperar. Até que esse ser de luz é como se tocasse em mim e falava: Emily, acalma. É assim que você vai fazer em seu interior. E ele começava a cantar. Ele começava a cantar uma música que eu nunca vi na minha vida, com o ritmo daquela: a roda do ônibus gira, 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 gira. Só que em vez de fazer isso, né? Em vez de ser a roda do ônibus, ele falava assim, ele cantava: as águas de Deus são muito boas, muito boas, muito boas. As águas de Deus são muito boas, muito boas. Jesus Cristo está sempre comigo, sempre comigo, sempre comigo. Jesus Cristo está sempre comigo, sempre comigo. Não há o que temer, 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 temer. Não há o que temer, temer, temer. Se ele se aproximar, se aproximar, se aproximar, vou louvar 24 horas no ouvido. Se ele se aproximar, se aproximar, aproximar, eu vou louvar 24 horas no ouvido. A voz de Jesus vai ecoar, vai ecoar, vai ecoar na minha alma e em todos, e em todos. Se o clima pesar, Jesus vai queimar, Jesus vai queimar, Jesus vai queimar. Se o clima pesar, Jesus vai queimar, Jesus vai queimar. Aí ele falava assim, ele olhava pra mim, depois ele falava: agora, Daniel, não vai mais ter medo, não vai mais ter medo, não vai mais ter medo. Quando o mal tiver em volta, tiver em volta. E foi isso, gente, que eu sonhei. E aí, quando eu acordei, sabe, com aquela sensação de paz, sabe? Então, mesmo que você estiver numa batalha espiritual, mesmo que você sentir qualquer carga, qualquer presença, não há o que temer. É só você manter em oração, de dentro pra fora, em você e para todas aquelas almas perdidas que estejam em volta. E ali ele estava me ensinando que qualquer mal que se aproximasse, minha alma, meu espírito ia louvar 24 horas no meu ouvido e no ouvido deles. E qualquer possível ataque, se o clima pesasse, Jesus ia queimar. Qualquer presença ali, eu ia louvar, tanto para mim quanto para as almas perdidas. E a voz do Senhor ia ecoar em mim, em todo ali, em todo em volta. E se o clima pesasse, Jesus ia queimar. E aí agora eu vivo com essa mensagem e com essa música, sabe, na minha cabeça, no meu interior, na verdade. Só que é claro que antes de cantar essa música, eu tenho que fazer um limpa, porque de dentro, entregar pra Jesus, você, tipo, começa a orar, tipo, tô sentindo medo, mas esse medo não faz sentido, Deus é maior. E aí eu começo, né, a refletir nisso e, tipo, me questionar, né, antes de tudo, me questionar. Por que eu estou com medo? Por que aquele negócio está crescendo? E começo a pedir sabedoria e discernimento para que o amor e o perdão de Deus seja maior do que na minha alma, cresça na minha alma, do que aquelas possíveis cargas que estão ali em volta. E tudo isso que eu tô falando é o que eu estou sonhando e eu comecei a praticar, sabe? Não lidar só como um sonho, mas sim como um aprendizado. Porque, e eu tô sentindo tudo, sabe? Tipo assim, tudo melhorar, sabe? Assim, claro que tem dias que entre lutas, entre subidas e descidas, né? Tem dias que eu tô mais vulnerável, tem dias que... E é por aí, é dia de lutas e dia de glória. Mas o que eu quero dizer
na minha reflexão é que Deus fala com a gente de formas inimagináveis, sabe? Assim, que a gente não... que muitas vezes pode parecer um sonho, ou pode parecer apenas uma situação, uma coisa do dia a dia, sabe? Mas não é. Então, assim, o que eu tô sentindo, sabe? Porque quando eu pedi sabedoria pra ficar mais atenta aos sinais do Pai e a começar a praticar, gente, minha vida, assim, tá mudando muito, assim, interiormente falando, quero falar. Paz espiritual, a verdadeira paz espiritual. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. E se vocês gostaram, deixe bastante like, compartilhe com seus amigos, comentem aí a visão de vocês também, que eu gosto de escutar. E eu vou deixar o link dos meus 2 livros, que são muito baseados assim nessas minhas aprendizagens, meus sonhos. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E é isso, gente. Fique com Deus. Beijão. Fique com Deus e tchau, tchau!